Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Poggioli e hoje eu estou com três amigos aqui para a gente conversar a respeito da moralidade e da filosofia e fundamentos éticos do poder de tributar. Estou aqui com o professor Ederson Porto, o professor Arthur Maria Ferreira Neto, o professor Pedro Adame, sendo que o professor Ederson e o professor Arthur são professores de Direito Tributário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o professor Pedro Adame é professor da mesma universidade da disciplina de Direito Administrativo. Os professores têm diversos livros publicados. Aqui hoje, inclusive, estamos na Livraria Página, que apoia a gravação desses vídeos aqui no YouTube. E eles, inclusive, me forneceram um exemplar aqui de um livro que eu e o Ederson participamos, e que é um livro bem interessante, está disponível aqui na livraria para venda, que é Inquietações Jurídicas Contemporâneas. Eu, particularmente, escrevi nesse livro a respeito da teoria da justiça e da justiça enquanto uma virtude. Então, se vocês derem uma passadinha aqui na livraria, a página do Shopping Praia de Belas, ou entrarem no site da livraria, podem encontrar esse livro disponível para venda. Bom, senhores, também gostaria de mencionar, os três professores têm livros publicados. Especialmente aqui, o professor Ederson trouxe dois exemplares, dois livros que ele publicou, que é Compliance, Governança e Governança Corporativa. E aqui também o mais importante para o investidor sobre tributação, orientações jurídicas para a alocação de investimentos mais eficientes. Esses dois livros, em breve, vão se encontrar disponíveis também para venda aqui na Livraria A Página, mas vou deixar um link, se você quiser adquirir ainda hoje, aqui na descrição do vídeo, para você poder adquirir hoje mesmo esses livros do professor Ederson. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o professor Arthur Ferreira Neto, se ele quiser fazer uma breve apresentação e colocação do nosso tema, dessa questão dos fundamentos filosóficos do poder de tributar, que envolve tanto o poder do Estado de nos tributar, de nos impor tributos e arrecadar recursos, quanto os limites para esse poder de tributar e os direitos do contribuinte diante do Estado. Então, Arthur, por favor, você poderia colocar esse assunto? Eu sei, até o Ederson também havia mencionado, você tem trabalhos escritos, eu tenho acompanhado nas suas redes sociais e vem debatendo esse assunto já há algum tempo. Perfeito. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Vou adotar aqui um tom informal, né? Nossa conversa livre, assim, sem tantas pompas, de modo que eu vou cumprimentar aqui também os meus amigos Cordioli, Ederson, Pedro, para essa nossa conversa. Acho que é um bate-papo, né? A gente vai estar aqui muito mais para trocar ideias do que lecionar algo sobre direito tributário. E até por isso, né, eu acho que eu vou começar fazendo algumas observações e talvez jogar no ar algumas ideias para os meus colegas aqui depois completarem. E começaria dizendo, talvez, que nosso primeiro passo, se a gente for compreender, tentar definir alguma questão envolvendo ética na tributação, a gente precisa entender dois tipos de perguntas que aquele que vai se engajar nesse debate precisaria fazer e que estão em planos diferentes. E eu normalmente uso um vocabulário assim, bem conhecido, que é a diferença entre explicar algo e justificar algo. Então, quando a gente está falando em explicar algo, a gente está normalmente tentando dar respostas sobre o que tem que ser pago, como deve ser cobrado, quais são os limites que estabelecem essa cobrança de tributo, quem pode fazer essa cobrança e assim por diante. De uma forma mais simples, essa pergunta para explicar propriamente a tributação, ela tem uma raiz muito mais presente e forte nas regras da tributação, ou seja, naquilo que está presente nas nossas instituições jurídicas e no próprio direito positivo. Não só o texto escrito das leis tributárias, mas também a prática institucional do direito tributário. Perceba então que se a gente for, e muitas vezes as pessoas da rua, o leigo, não está feito a essas discussões, é uma discussão muito mais, né, dos juristas, daqueles que estudam o direito tributário para dar esses detalhes. Já o outro campo de pergunta, esse afeta todos, né? Afeta todas as pessoas. Em que a gente quer entender efetivamente, tá, mas em última instância, por que todo mês, quando eu recebo o meu salário, um naco dele já não chega para mim? Um grande naco. Um pedaço dele vai para outro lugar. Por que quando eu vou comprar aqui um livro, não vai ser o caso, né? Mas quando eu vou comprar um abajur desses
aqui nessa loja, por que eu sei que tem alguma coisa que vai para outro lugar que não é o preço que vai ser destinado a esse comerciante? Então, entendo que aí a gente está numa escala de perguntas sobre a própria justificação do direito tributário, né, da tributação em geral. E, portanto, quando a gente vai entrar nessa seara, é muito mais complicada a resposta e também muito mais difícil encontrar consensos, né? E, portanto, eu coloco dentro desse nicho a discussão daquilo que a gente poderia estabelecer como essa ética fiscal, né? Mas o importante dela, mesmo que ela seja difícil e também sendo muito difícil encontrar consensos sobre ela é, por assim dizer, de primeira ordem, porque ela está sempre presente. Então, qualquer um que vai parar para estudar um sistema tributário, seja brasileiro, dos Estados Unidos, da Alemanha, de qualquer país da Escandinávia, de onde for, né, está pressupondo que há um determinado tipo de visão de mundo que estabelece as respostas acerca daquilo que é a justificação da tributação. Eu acho que esse é o nosso escopo de análise, né? A gente não vai falar da explicação de que por que tu paga 27,5% de imposto de renda ganhando 1 milhão por mês. Não é nosso enfoque. E mais, né? INSS. Mais INSS, ver como sofre o Cordioli. Mais, né? imposto. Não só não ganha 1 milhão por mês. Não só 1 milhão, ainda tem que pagar o INSS. Né? Não ganha 1 milhão por mês. Né? Uma tragédia. O pessoal ainda foi capaz de acreditar. É uma tragédia. Mas a nossa discussão, então, é dessa, né? Mais imposto sobre consumo também. Todos eles. Mas tu vê, quando a gente entra nessa área, a gente está entrando no plano da explicação do direito tributário. Né? Tem consumo, tem renda, a alíquota é 27,5% e tal. Eu entendo que essa provocação que tu nos traz aqui para refletir pressupõe essa discussão preliminar, que é de justificar a tributação. Sim. Que, em última instância, é explicar por que e para que serve esse tal tributo, né? E quais os limites. Antes dos limites, eu diria explicar o porquê. Sim. E aí, nisso, a gente pode encontrar algumas respostas. Né? Eu vou citar de forma muito simplificada, só para os colegas aqui completarem depois, né? Mas a gente vai ver aqueles que têm uma visão assim, mais libertária, né? Dizendo, eu tenho as minhas coisas e qualquer coisa que houver de tributação é uma expropriação. Tributo é um roubo, estão roubando. É escravidão. O Michael Sandel bota no Justiça. Talvez uma visão libertária. Isso, um libertário, né? E por isso, então, é uma forma da gente justificar a tributação. Tem uma semente de ilegitimidade na tributação em si, antes de falar das regrinhas, né? Ok. Outro poderá dizer, não, há uma necessidade de, vivendo em comunidade, compartilharmos encargos em comum. E, portanto, é necessário da vida em comunidade ter algum tipo de rateio dessas despesas em comum. É uma outra forma de justificar. Uhum. E a gente pode pensar um terceiro modelo que vai pressupor que, para viver em sociedade, a gente vai ter que fazer pequenos ajustes e acordos. E, portanto, esses acordos é que vão limitar o exercício de poder no segundo momento, que é o momento da explicação. Sim. E, portanto, dentro dessa visão, a tributação ela tem a sua raiz exatamente na compreensão consensual destes acordos que vão gerar limites. Né? Aí teria uma visão talvez mais contratualista e construtivista, que está mais pensada a partir dos limites, né, das barreiras que a gente vai consensualizar produzir. Podemos cobrar imposto sobre grandes fortunas? Bom, a gente vai ver isso antes, mas eu sei que a gente vai ter que estabelecer esses limites em algum lugar. Então, assim, em termos de justificação, eu começaria, né, e os colegas aqui entendem bem que são 3 visões rivais de possíveis teorias da justiça da tributação. Eu poderia botar uma quarta, que 5, seria... 6, não, 20, mas eu digo várias. assim, quarta principal, que seria tipo... quando o Estado ele se apropria de tudo, ou da maior parte dos meios de produção, que seria tipo uma economia comunista ou marxista, e ele é o dono dos meios de produção e da riqueza, e a gente, de fato, trabalha para ele, né? Sim, que aí seria um outro extremo, né? Do libertarianismo. E a ausência de tributação, Porque em democracias liberais se fala isso, né? O tributo é o substitutivo da economia estatizada. Então, o Estado não é mais o empresário, e por não ser o empresário, por não empreender, né, do ponto de vista de ele vai ser dono dos meios de produção, ele cobra tributos para se financiar. Estados patrimoniais não tem tributo, isso né? Também entende? Estados em que tudo é do soberano não tem tributo. Né? Sim. Então, por isso, ele concede o que ele quer. Isso. Exato. Vocês estão vivendo sob os meus auspícios. Seria um outro extremo que seria oposto ao libertarianismo, em que, assim, não quer pagar nenhum tributo, no outro, tudo é do Estado. E não tem tributo, portanto. Aí, zero o comunismo, zero tributo, né? exato. Né? Eu colocaria uma questão, então, obrigado
obrigado, Cordioli, pelo convite. Colocaria uma questão que popularmente se fala, eu pago os meus tributos, eu tenho direitos. Sim. Então, de alguma maneira, a gente tem essa justificativa que não é uma, né, não é uma... A frase, inclusive, é eu pago meus impostos, eu tenho direito, né? Sim. Então, ela é mais errada ainda. Tá? Entendo como. Mas essa seria uma, digamos, também uma justificativa mais, digamos, disseminada entre a população, que o pagamento do tributo justificaria eu ter direitos. A gente poderia encaixar ela em alguma, obviamente, na teoria da categorias. justiça, isso é perfeito, cara, porque a questão da justiça distributiva, não necessariamente quem paga mais imposto é quem emprega, usa mais os meios do Estado nesse sentido assistencial, pelo menos, né? Por exemplo, o cara que ganha 1 milhão por mês é o cara que vai pagar os seus médicos, vai ter a sua segurança privada, vai pagar todos esses serviços públicos, ele vai ter particulares e provavelmente de uma qualidade melhor. Por outro lado, o cara que paga menos tributos ou é isento, pelo menos do imposto de renda, paga só em tributos sobre consumo e também uma pequena monta, é o cara que mais vai usar os serviços estatais, né? Então, que nem você estava colocando, e a gente vê na televisão isso, né? Eu pago o meu IPTU, eu quero a minha rua, né? Existem tributos que são vinculados, eu acho que taxas são vinculadas, isso. né? Essa é uma das questões. Que eu falei que é mais errado dizer eu paguei o meu imposto, eu tenho direito. Por isso, né? Os professores de direito tributário, obviamente, podem explicar que o imposto, né, no seu conceito legal, inclusive, não tem nenhum tipo de relação de vinculação obrigacional. Né? Eu pago por pagar. Eu tenho o direito de pagar imposto porque eu tenho, e a lei me manda. É só isso. E não fica imune de pagar imposto se o cara não conserta. Tu não vai ficar imune de pagar IPTU se o cara não tapou o buraco da tua rua. Não diz assim, eu não pago o IPTU porque o cara não tapou o buraco da minha rua. Os tributos não são vinculados à prestação de serviço. Isso, mas, de novo, eu acho que a gente está nesse segundo plano que o Arthur falou, né? O primeiro plano da justificação... Acho que, assim, quando fala ética, a gente está tentando explicar para alguém da rua. Problema, por que tu paga tributo? Isso. Olha, tu paga tributo, alguém pode chegar e dizer, eu tô sendo roubado sempre que eu pago tributo. E tu vai encontrar alguém aqui passando na rua, né, que pagou imposto de renda e disse, eu fui roubado, foi uma expropriação. Não interessa o que está escrito na Constituição. Outros vão poder dizer, não, a gente precisa disso para viver em sociedade, não reconhecer isso. É uma falha cognitiva acerca do espaço em que a gente vive e convive. Sim. E outro vai dizer, eu só pago na medida do que o contrato disser. O contrato, a forma mais fácil de visualizar essa materialização é a nossa Constituição. Sim. E aí eu acho que entraria nessa visão mais liberal, mais calcada em direitos, essa terceira visão. As outras não têm como ponto de partida essa mesma visão, não que isso não seja necessário depois. Mas na primeira ordem da discussão, os pontos de partida são diferentes, e por isso que eu posso ser meio analítico assim, né? Mas eu acho que a falha de comunicação em relação a esses três, claro, poderiam ser 5, 7, 20, mas a falha de comunicação nesses três normalmente dá problema na fase da explicação. A gente está numa fase muito interessante, especial agora no nosso direito tributário, que a gente está passando por uma mudança paradigmática no nosso sistema tributário, né? A reforma tributária aprovada ano passado tem várias formas de ler ela, né? Aí talvez a gente até possa discutir que tipo de impacto que ela teve, que eu posso estar exagerando. Mas na minha leitura, ela pode estar, querendo ou não, modificando esses primeiros pontos de justificação. Entendo eu que ela não só mudou regrinhas, ela mudou talvez a própria arquitetura do nosso sistema de tributação. Certamente o contrato que a gente tinha antes, ela alterou. Sem dúvida. Então, se a gente usar a terceira forma... a raiz do contrato... Só para provocar, como o Ederson trabalha bastante com esse empreendedorismo, como é que um advogado de empreendedores e os empreendedores enxergam o tributo? É interessante. Primeiro, agradecer aqui o convite, Leandro Cordioli, aos amigos, eu acho que inédito o debate. Eu admiro muito os colegas, o Arthur, o Pedro, o Leandro, mas é a primeira vez que a gente pode dialogar aqui. Eu fico muito feliz dessa oportunidade. Fico eu muito feliz e honrado com a presença dos amigos aí, tão destacados professores. Eu assisti eles, já está realizado aqui o ano. Mas eu acho que o Arthur e o Pedro trocaram um ponto interessante. Eu brinco com os meus alunos no início do semestre, Leandro, que esses extremos de concepções, visões políticas, eu acho que não... No debate sobre a justificação, eu faço acordo semântico com os alunos. Olha, se você é um libertário, eu não tenho mais como argumentar. Acabou o argumento. Você defende que não existe a razão de existir do Estado é injustificável. Por outro lado, também
a visão de totalitária de um Estado detentor dos meios de produção, também eu não tenho como argumentar. É alguém que tem uma visão de mundo diferente, mas essas duas franjas, assim, parecem as maiores, né? Às vezes no debate muito polarizado que nós estamos vivendo, mas no espectro político são pequenas. O extrato político é pequeno. E o que tem é um grande espectro de visões sobre tamanho de Estado, atribuições, características do Estado prestacional que ele vai desempenhar e o financiamento dele. E aí vem, eu acho que é aqui nesse espectro que a gente vai estabelecer algumas discussões. E aí eu provoco aqui o Arthur, porque eu li o artigo dele e eu gostei muito das proposições. O Arthur fala no início do texto que nós estamos enfrentando uma virada que paradigmática, e que nós tínhamos, vamos lá, fazer um rapidíssimo percurso histórico, um momento de força. O Estado é força, claro, oposição. Sim. O Estado ele passa a ter que se justificar, então evolução. E aí agora parece que houve um descolamento dessa justificação normativa, e nós, academia, parece que estamos discutindo num plano da justificação teórica, mas existe um outro plano que está agindo, está descolado. E nós ficamos discutindo sobre teorias que, na prática, o resultado pouco importa. A tua concepção sobre se é uma regra, se é um princípio, se existe uma limitação constitucional ou não, porque existe um segmento do debate político que está completamente dissociado. Sim. Então, esse fenômeno desse descolamento, eu vejo como uma grande dificuldade, porque o palco último para dirimir esse desarranjo, né, no discurso seria o Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo Tribunal Federal parece que também não está muito apegado a conceitos nem categorias. E aí fica a academia falando, discorrendo sobre teorias e categorias normativas, imaginando que com isso a gente consegue trazer uma coerência. Só que quando a gente vê, não há coerência. Podemos pegar aqui inúmeros paradigmas que eles não se encaixam nos modelos que a gente tentou desenvolver ao longo das últimas décadas. Tem um livro muito interessante do Richard Posner, que é Divergent Paths, que fala desse descolamento entre academia e judiciário. E ele vai dizer exatamente isso. Muitas vezes a academia fica falando e o judiciário decidindo. Aí a academia critica e o judiciário segue decidindo. Não tem. E um pouco me parece essa discussão que o Leandro propôs, a gente não vê ela, com algumas exceções, né? Porque todo mundo toma como premissa vai pagar, e depois a gente fica discutindo como, quanto e quais os limites. Exato. Mas a gente não faz essa discussão de primeira ordem, como o Arthur chamou. Né? Bom, então, eu tenho uma pequena divergência, acho que até para estimular aqui a nossa discussão em relação a que... E não é que eu sou otimista, bem pelo contrário, né? Mas essa afirmação assim, quem está no extremo, a gente é outra visão de mundo, né? Não tem muito como dialogar. E no meio tem todo esse recheio que muitas vezes acaba caindo para um órgão institucional para decidir, e ele não é coerente, ele não dá respostas, ele não respeita nada do que a gente está aqui discutindo. Eu não discordo da descrição, mas eu discordo talvez da meta e do engajamento que nós devemos ter diante desse cenário. Porque mesmo que eu não consiga... Porque o fato de eu não conseguir convencer um ministro do Supremo não pode ser obstáculo para eu continuar criticando. Porque se assim fosse, daí só teria uma solução possível. Seria a gente se engajar para se tornar membros do Judiciário e eventualmente membros do Supremo para lá tentar mexer. Como a gente não vai conseguir fazer isso, eu continuo a insistir que a nossa função é a de criticar. Mesmo que a gente seja, né, botado de lado ou sobrecarregado assim, de críticas ou até de insignificância. Senão, simplesmente não tem nem como justificar o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, nisso eu acho que a gente, realmente é difícil conversar com o libertário, mas é impossível? Não é. É difícil conversar com talvez quem tem uma visão mais totalitária dos meios de produção, e vai negar o papel estatizante, vai negar. É difícil, mas não é impossível. E é por isso que a gente tem que continuar essa batalha, né? Sim, de alguma forma... De alguma forma a gente vai gerar algum tipo de constrangimento. É o máximo que a gente pode fazer. Tem aspectos de teorias que estão no meio, Ederson,
mas que bebem de uma fonte. Se tu pegar, né, depois a gente vai discutir, eu imagino, o dever fundamental de pagar tributos, elas partem de uma visão que certamente não está no centro, mas está muito na franja. Uma visão de Estado, uma visão de indivíduo, uma visão de liberdade, principalmente, uma visão de propriedade, que, veja, parte quase que lá do final do espectro, entende? E aí, a partir disso, vão se criando, então, consequências bastante drásticas e concretas, que bebem, digamos assim, né? Não é que que eles se declaram nessa franja, mas as ideias têm quase que uma origem lá e vão sendo trazidas. Né? Só um outro ponto, só para completar isso que o Pedro acabou de dizer, e também em relação à nossa tarefa de criticar, o sucesso da crítica não vai se dar ou não é conferido pelo aceite daquele que está sendo criticado. O fato deles concordarem com a minha crítica não torna elas procedente ou improcedente se eles discordarem. Então, nos debates que eu tenho com pessoas que têm visões radicalmente opostas das minhas, eu me sinto, em alguns casos, vencedores no debate. Não porque o cara chegou e disse, Barto, tu tem completa razão, mudou minha vida. Não, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas eu sei que, no fundo, quando o cara bota a cabeça no travesseiro e diz, olha ali, o cara me pegou naquela. E se ele é bem meu amigo, nas mensagens depois do debate, eu vou dizer, tu me pegou naquela. Isso para mim é suficiente. Mas pegando, desculpa... Vai lá. Eu acho que tá interessante essa nossa discussão aqui, e talvez... personalizando, identificando as pessoas, fique até um pouco mais fácil de demonstrar o que a gente está supostamente falando em teoria. Tem um debate que eu recomendo todos que assistam ali, o professor Arthur estabeleceu um diálogo com o Sérgio André da Rocha, um outro excelente professor, e eu não diria que nem tu é um libertário, tampouco o professor Sérgio André da Rocha é um comunista. Mas vejam, vocês estavam dialogando sobre visões diferentes sobre o fenômeno da tributação. Por isso que eu digo que me parece que o debate do propositivo assim, para evoluirmos está mais ou menos nessas... E assim, a gente tem alguns acordos aqui, a gente defende a ideia de um Estado, esse Estado precisa ser financiado pela sociedade, e aí a gente vai começar a estabelecer alguns arranjos. E até não seria desejável um Estado autofinanciado, tipo o Estado virar uma empresa e se custear. Não é isso, a função do Estado não é prover lucro e se financiar. A gente tem que custear. Há duas frases famosas, desculpa, né, Leandro, que é uma de um juiz do Tribunal da Suprema Corte Americana e outra do juiz do Tribunal Constitucional Alemão. A primeira é eu gosto de pagar tributos porque com eles eu compro a civilização, eu compro, né, a sociedade civilizada. E o outro é os tributos são o preço da liberdade. Então, de alguma forma, essa premissa de que a gente tem um Estado, o Estado é, de alguma maneira, garantidor da liberdade e de todos os outros direitos, e ele vai ser financiado exatamente para que ele não precise adentrar na economia como um agente econômico, né? Porque a gente sabe que quando o Estado, a história nos mostra, né, Ederson, infelizmente, quando o Estado adentra na economia, ou de duas umas, ou a gente vira uma tirania, ou o resto da sociedade vai financiar o Estado pela sua ineficiência. E certamente esse seria o primeiro caminho, que, assim, uma ideia atrativa para um libertário, assim, pensar o Estado deve se autofinanciar, mas o caminho disso aí é o Estado entrar na economia como um igual e virar um monopólio, ele vai tirar o resto da concorrência. Tem outras, né? É assim como Petrobras e etc. O Peter Sloterdijk ele vai virar uma economia de Estado no final, né? Tem um que é o Peter Sloterdijk, que ele criou é um livro chamado A Mão que Toma, de Nehme da Hand, que ele sugere que os tributos sejam pagos de forma voluntária. Então o Estado não vai ser um Estado empresário e nem vai coagir os cidadãos, mas ele vai demonstrar que os seus serviços são tão bons, que a garantia da liberdade é tão boa, que a garantia da propriedade é tão boa, que os cidadãos vão voluntariamente, então, pagar os seus tributos. A gente pode até mudar o nome de imposto para voluntário. Então, é claro que é uma visão, né? Se a gente pegar uma sociedade como a nossa, uma sociedade de baixa confiança, assim, é uma ideia eu acredito que utópica, em sociedades menores, assim, tribais ou coisa parecida, ou talvez países escandinavos, a consciência deva ser maior, sabe? Porque tu enxerga isso, né? O exemplo que ele dá era a comunidade hanseática no norte da Alemanha no passado, isso aí, onde cada um pagava com um envelope fechado secreto. E depois, então, os economistas fizeram o retorno e viram qual era a economia
e viram que as pessoas pagavam efetivamente 10% sim. daquilo que ganhavam. Uhum. Então, assim, já houve na história isso, mas veja, era uma comunidade pequena, né, culturalmente homogênea, onde todos mais ou menos se conheciam, sabiam como tu ganhava, então é muito difícil ter. Tu falou dos países escandinavos, não existir sigilo fiscal, por exemplo. Então, para saber quanto cada um contribui para a sociedade. Sim. É claro que isso em sociedades como a nossa não funcionaria. Não. Sim, sim. Eu só queria, assim, a nossa discussão, tá, em termos de fundamentos, mas até com base numa coisa que você falou, Pedro, e outro caso que eu me lembrei, a gente pontuar especificamente, assim, quando fala do descolamento do STF, principalmente, né, do judiciário, mas especificamente do nosso STF, né, da Corte Constitucional, com a doutrina, com a discussão doutrinária e com a sociedade também, né? Eu me lembro que você falou que agora existe, a gente fez uma live no meio da quarentena, e que havia um ativismo judicial em direito tributário. E eu passei especificamente, eu acompanhei uma situação que eu acho que vocês devem ter visto também, a questão do fundo rural, né? Havia uma liminar no Mato Grosso que suspendia a cobrança do fundo rural, e isso estava vigorando fazia uns 20 anos, cara. Ninguém recolhia fundo rural, porque estava suspensa o recolhimento do fundo rural, e de repente o STF, depois de 20 anos, resolveu julgar o processo, cassou a liminar e julgou improcedente o processo e mandou recolher retroativo o tributo. Pô, isso aí até o Lon Fuller ensina, né? Você não tem como criar uma situação retroativa, entende? Era uma situação liminar, mas, cara, é uma situação liminar que se consolidou, cara. O negócio tá há 20 anos daquele jeito. Ou seja, teve gente que entrou na atividade econômica, nasceu depois da liminar, entrou na atividade econômica e sempre exerceu a atividade econômica naquilo ali. De repente tinha um passivo tributário que não entrava na conta dos custos, na conta dos riscos do negócio. Né? Isso, de certa forma, se resolveu politicamente. Acabou que eles fizeram no ano seguinte. Houve uma legislação que eu não me lembro se extinguiu o débito, mas se resolveu. Mas muita gente transação, parcelamento longuíssimo, fizeram um parcelamento, mas depois a legislação extinguiu. Teve gente que entrou no parcelamento, mas no ano seguinte houve uma legislação que extinguiu esses débitos no passado. Essa parte da extinção eu não conheço. E regulamentou, tá? Mas teve gente que pagou e entrou nesse parcelamento. Tipo, quem fez uma confissão de dívida e parcelou, teve que pagar. Né? Mas veja que interessante, né? Assim, obviamente esse é um caso que já está na segunda etapa. Eu estou colocando só exemplos, né? Mas se vocês pudessem comentar esses exemplos e colocar outros exemplos de descolamento. Assim, posso só propor assim, 3 elementos assim, nessa ainda. Desculpa, Cordioli, mas eu estou dentro da esfera das nuvens ali, né? Eu estou no plano da justificação. Plano filosófico. Então, assim, dentro desses 3 caminhos, eu aqui proporia que a gente teria que pensar pelo menos 3 elementos. Se a gente fosse organizar aqui uma teoria de justificação do tributário, da tributação, a gente teria que ter determinados fins a serem perseguidos. Né? Nós aqui, como finianos, a gente poderia pensar em bens básicos. Para saber assim, a tributação tem que buscar proteger o meio ambiente, ela tem que resguardar o conhecimento quando ele imuniza os livros que a gente está vendo aqui. Ou seja, tem uma certa teleologia por trás da tributação. Eu chamaria bem comum, e aí o que integra o bem comum é aquele negócio, aí é discutível. Isso. Mas esses elementos então, teria que tu tá apontando, bens, finalidades da tributação. Integram bem qualquer linha dessa vai ter que saúde, usar. Transporte, né? Teoria da justiça, né? A gente precisa entender como esses fins são realizados, repartidos, divididos. Perfeito. E regras de cooperação. E aí a gente entra nesses elementos. A divisão em termos de custeio e de distribuição dos benefícios. Toda forma. Mas então, eu diria assim, se a gente fosse arquitetos de um sistema tributário, temos que pensar nessas 3 coisas. Repetindo, então, bens básicos, justiça, diferentes critérios de justiça e regras de cooperação. Né? Tu acabou de mencionar aí uma situação concreta em que em nenhum lugar decente a gente admitiria que isso fosse uma regra de cooperação. Ou seja, eu acho que eu não tenho que pagar por 20 anos, depois vem alguém e diz, não, tu tinha que ter pago, tá aqui a possibilidade de tu pagar todo o passado. Percebe? Em termos de regra de cooperação, isso não faz sentido em nenhum lugar do mundo, talvez salvo o Brasil. Então a gente teria aqui esses elementos de assim, averiguação crítica do nosso sistema real, aquilo que a gente explica, né? Eu diria que esses são assim, 3 pilares que sustentariam essa forma de justificar a tributação. Não sei se
colegas acham interessante isso, pelo menos. Não, eu acho que são critérios para a gente poder estabelecer uma discussão. E aí, se a gente pega momentos históricos e correntes de justificação, a gente vai encontrar momentos em que não, esse financiamento tem que ser dividido per capita, por cabeça. Não, tem que ser na medida do maior uso dos bens públicos. Quanto maior o uso, maior a contribuição. Não, o mais justo é pela capacidade de contribuir. Então, assim, os critérios foram variando ao longo do tempo e a percepção da divisão desses critérios foram variando. Mas o que parece, assim, eu acho que o exemplo do Leandro e a fala do Arthur nos ajuda assim, a ver o momento dessa crise, dessa virada, é que algumas conquistas civilizatórias foram solapadas. Concordo. Sim. Algumas conquistas. Por exemplo, proteção no tempo. Proteção no tempo é o mínimo. O professor Barzotto ele diz que as regras jurídicas, no mínimo, devem estabelecer um acordo para coordenar condutas, e ele usa sempre o exemplo do entregador de pizza, que dizia que a pizza ia chegar em 15 minutos, aí ele se organizava, chegava em 40. Aí daqui a pouco a pizza chegava a 1 hora, daqui a pouco chegava em 5. Então eu não tenho nenhum tipo de previsibilidade na minha organização. Conheço essa realidade. E aí assim a gente descumpre esse compromisso e passa a significar qualquer coisa, segurança jurídica ou limitação no tempo, perdemos um preceito básico. Se legalidade pode significar qualquer coisa, então a legalidade, em última análise, significa legitimação pelo poder político. O órgão de deliberação da justa medida, do que vai ser tributado ou não, é o órgão legislativo. Não, mas veja bem, isso aí é um detalhe, né? O executivo pode ir lá por instrução normativa, a gente precisa ter uma outra visão de legalidade, aí a gente vai desbandar também para a questão das definições das hipóteses, da materialidade. Então, assim, essas conquistas que pareciam caras a nosso avanço civilizatório, eles foram perdendo, mas o impressionante, né, é que a gente não encontra, salvo raras exceções na doutrina, na discussão acadêmica, alguém que pactue com isso. Eu, pelo menos, não identifico alguém que pactue com esse rompimento. Sim. E que concorde, mas apesar de um certo consenso acadêmico, as coisas estão acontecendo. Sim. Eu conheço alguns que não veem nada de problema nisso, nada de problemático. Eu diria que essa teleologia, só para discordar do Arthur, como a gente já faz há alguns anos, né, ela não precisaria ir para os bens humanos básicos, ou para o bem comum, que falou o Cordioli, ela poderia ficar numa teologia constitucional, de fato. Acho que sim. Claro que daí a gente pressuporia que seria aquela última teoria contratualista. Né? Então, a gente teria que, claro, verificar se a Constituição tem algum tipo de justiça dentro dela própria. Exatamente. Para ela própria não ter finalidades que não sejam... Então, mas é uma discussão que vê que interessante. Deixa eu só adiantar esse ponto, então, porque... Isso realmente é uma discordância interessante, porque o Pedro, entendo, eu aderiria mais à terceira linha. Eu estaria muito mais encaminhado na segunda linha. E o argumento de um contratualista seria efetivamente esse. A gente precisa ver um documento político que venha consagrar esses consensos finalísticos que num plano de justificação o pessoal fica só divagando. Mas eu diria que talvez, obviamente vai ter todas as discussões sobre a justiça da Constituição. E o próprio mérito do fim escolhido pela Constituição. E dando um exemplo concreto, né? A gente está numa livraria, a gente sabe que a Constituição de 88 escolheu imunizar os livros. Os livros. E aí, seguindo a minha visão, se alguém me perguntasse, mas por que o livro é imune? E o Pedro teria que dizer, porque o Constituinte quis. Mas Pedro... Se o Constituinte quisesse imunizar a cachaça, ele poderia? Absorvente. Como fez? Não, mas o meu exemplo é para ser chocante, né? O Pedro, em tese, teria que dizer, não, o que a gente pode fazer? A gente teve um Constituinte que era formado ou por alcoólatras ou representantes o espírito da maioria. Né? Então, percebe? A forma de justificar é diferente. Porque eu diria,
livro tem algo de importante nele. Mas o livro é consenso, Arthur. Eu acho que os templos têm imunidade. Não? É? Hoje em dia, então, o mundo está de cabeça para baixo. Não está nada. Templos religiosos, eu acho que são imunes também. Mas só para te dar esses são mais no problemáticos. governo passado houve uma discussão sobre a imunidade dos livros, né? E foi usado um critério econômico. Não, o critério econômico é quem compra livro no Brasil quem tem mais capacidade contributiva. Quem é que propôs isso aí? Não, veja, Leandro, não é uma pauta de direita, de esquerda ou é uma pauta... É que não é um argumento ruim, porque livro é um bem caro e que, de fato, precisa ter renda para comprar. Sim. Por que eu imunizo algo que somente aqueles que têm capacidade contributiva? Seria como imunizar a BMW, por exemplo. Para dar acesso para os que não têm capacidade, para facilitar. Porque se tu ainda tributar em cima do que é caro, vai ficar mais caro. Vamos dizer, quem não tem para comer não vai comprar em livro. Então, nós precisamos dos recursos ainda. Assim, mas eu acho que essas discussões, de novo, de explicação, elas são eternas. Sim, sim. O problema é não ter nem consensualizado a primeira ordem para já cair sair correndo na segunda ordem. Não tem nem qual bem. Então, assim, a provocação que o Pedro fez foi bem interessante para a gente exatamente estabelecer, porque, de novo, eu entendo que a gente tem como criticar e pelo menos não resolver em definitivo o impasse, mas pelo menos mostrar, tem um problema aqui, Pedro. Por que não tem imunidade da cachaça? Sim, Pedro teria que dizer, porque o constituinte gosta e ele pode fazer o que ele bem quer. Se fosse a constituição da cachaça, podia estar ali imune. Eu já diria, não, isso seria uma aberração. A gente teria um país pior se tivesse isso. Curiosidade, assim, ó, eu fui na Argentina em 2007, até um evento com fins lá. Era muito barato o livro lá, cara. Era assim, ó, eu comprava livro por R$7. Tinha uma diferença de câmbio, mas o livro era muito barato, era dado. Eu trouxe muitas caixas de livro. Foi até engraçado que quando eu fui passar na aduana, eles olharam assim e acharam que eu estava fazendo baita contrabando. O que tu tem nessas caixas? Os livros. Não acreditaram, foram abrir. Era só livro, cara. Montei minha biblioteca lá na Argentina. Agora eu tive esse ano de novo lá. Eu tive no Uruguai há uns 5 anos atrás, antes da quarentena. Cara, entrei numa livraria, saí com um livrinho, que era assim, ó, era mais caro que o Brasil, mas em Montevidéu. Agora eu tive na Argentina, de novo, fui numa livraria, que é do grupo Ateneu, aquele, agora não me lembro, mas tem o grupo, né? Mas fui no norte, estão muito caros os livros. Mas nesse meio tempo, aconteceu uma coisa, que a presidente deles, a Kirchner, ela acabou com a imunidade tributária do papel e com a imunidade tributária de importação dos livros. Então, importava-se papel para impressão do livro e do jornal e importava-se livros impressos na China e na Espanha por um preço muito barato. Resultado, hoje o livro é muito caro. Eles têm uma cultura, na Argentina mesmo, no interior, de leitura muito grande. Mesmo em cidade pequena, os caras têm livraria. Só que eu não sei a médio prazo se isso que ela fez não vai ter repercussão. Eu mesmo não comprei nenhum livro dessa vez na Argentina, por causa dos preços, assim, que eu disse, cara, eu consigo esse livro em português mais barato. Mas voltando, Leandro, só para o ponto do Arthur, veja, essa Constituição é ruim na visão do Arthur. Sim. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ela não promove o conhecimento. Exatamente. Tá? Ou eu vou dizer, não, veja, se fez um contrato, obviamente que se deveria ter levado em conta. Eu posso dizer, a Constituição é ruim de acordo com uma moralidade pública que a gente reconhece. Sim, sim. Só que ela está na regra constitucional. E é uma pena que não tenha. O limite então essa seria a diferença de justificação. O limite para ti da regra constitucional é o limite político. Aprovado politicamente, você não tem a moralidade. Obviamente que a gente teria, né, a influência da moralidade numa fase pré-legislativa. Né? Então seria quase que o argumento rasiano aqui. Tá? Mas uma lei gravemente injusta para ti é lei? A gente pode dizer que uma tributação de 50% sobre o patrimônio total é injusto. Só que, de novo, a gente é naturalmente injusto. Aí depende da lei dizer e da fazerem uma emenda constitucional dizer pode haver um imposto de renda de 50%. A Constituição tem alguns limites dentro da própria Constituição. É vedado, por exemplo, o imposto com fins de confisco. Existe uma questão de competência tributária, não adianta o município querer criar imposto de renda. E esse de confisco aconteceu, por exemplo, com armas. Né? Eu me lembro quando o Lula fez o primeiro Estatuto de Desarmamento, ele criou um tributo que era R$1.100 na época, 2003, por arma que a pessoa tinha. Então, haviam colecionadores que tinham 100 armas, e por ano. Então, o cara ia ter que pagar, mais de R$100 mil por ano para manter o acervo de armas dele. Caramba. E a ideia, especificamente, não era arrecadar, mas era confiscar essas armas. Era fazer com que o cara que possuísse uma arma,
entregasse a sua arma, né? Então, a ideia era confiscar. Eu tive alguns amigos advogados na época que entraram na justiça e conseguiram liminares da Justiça Federal, declarando ali em caso, né, que é aquela declaração de constitucionalidade concentrada, né, o controle concentrado, né, de inconstitucionalidade para não pagar aquele tributo que inviabilizar, né? E ao mesmo tempo, assim, um imposto que cobre 50% sobre a renda, ele é quase o confisco do patrimônio do cara, né? Não, sobre a renda, não. Essa é a discussão, por isso que eu falei sobre o patrimônio. Sobre o patrimônio. Porque a renda ela pode ser tributada de maneira alta porque ela é recorrente. Então a gente vai ter de novo, mas de novo, voltando, a gente vai precisar saber se propriedade é algo que está sendo protegido ou não. Se a Constituição protegeu de maneira coerente com os Quais são as melhores teorias da justiça porque na efetivação da propriedade. Cara, tem países que tributam em 70% da renda. Veja, o caso famoso, o Edson conhece, é o caso dos Estados Unidos, que até antes do governo do Ronald Reagan, que abriu efetivamente, se tributava rendas acima de $400 mil em 90%. Que seria algo impensável para nós. Mas o fato é, claro, naquela época, de 70, enfim, $400 mil, o que valeria hoje é uma pequena fortuna. A gente poderia fazer isso no Brasil ou não? Então, olha, Cara, confisco o seu tributo alguém que ganha 5 milhões por mês, e aí, acima dos 5 milhões, tu me paga 90%. Eu estou verdadeiramente confiscando a propriedade da pessoa? Não, deixa ela ganhar 5 milhões. Ninguém precisa de mais de 5 milhões por mês para viver, Corley. Então, assim, esse tipo de discussão, ela se dá, mas a gente precisa dar o passo atrás, que é saber até que ponto a Constituição protege a propriedade. E se não tiver proteção da propriedade na Constituição, eu posso derivar isso, enfim, ou, nem que seja derivar, mas de uma regra, enfim, de um bem comum, que é natural do ser humano ter propriedade. Como é que se faziam as grandes empresas, por exemplo, os Fords, numa situação dessa aí, cara? O patrimônio fica na empresa, ele fica acionário só, né? Porque ele vai continuar tendo fortunas, só que a fortuna no PJ, não na pessoa física. Não, as regras são... A gente pode descer na regrinha, obviamente, que acho que não é o nosso intuito. Porque o cara dá uma curva nisso aí, né? O cara tomar 90% da fortuna do cara, o cara vai ter que dar uma curva. Mas se a gente quer falar hoje, a gente pode falar de países da Escandinávia que chegam a tributar 70%. A própria Alemanha, a faixa mais alta da Alemanha é 48,8% da renda. Lá, por exemplo, foi declarado inconstitucional um tributo sobre o patrimônio. Exatamente porque ele violava o conceito de propriedade. Então, de novo, e não tem lá grandes regras, lá tem a propriedade é a garantia constitucional, ponto. Então, de novo, mas assim, parece que a gente está voltando para o segundo ponto, né? O fato é, a gente precisa proteger a propriedade? Acho que sim, né? Por quê? Porque senão a gente não consegue viver em sociedade. Quando o Estado pode vir e tomar, olha, tem um monte de câmeras, essas câmeras são caras, né? Sim. Ou, pois bem, eu estou precisando fazer um documentário aqui no estado do Rio Grande do Sul, vou pegar uma câmera do Leandro. Não pode. Mas não tenho garantia da propriedade. Então, de novo, a gente precisa, eu acho que, dar esse passo atrás e subir um pouco, né, em vez de descer na... Sim, aí você está colocando a diferença dos tributos, mas com esse ponto que você coloca, eu vejo dois problemas na nossa Constituição, não em termos morais, que é, primeiro, a propriedade tem uma função social, e aí você tem uma proteção da propriedade, mas ela é sujeita a limites também, e aí argumentar com base na função da sociedade, na função social da propriedade, é também um caminho para argumentar na apropriação da propriedade também, né? E em termos de questões rurais, né, tranquilamente, né? Para desapropriar e pagar com títulos da dívida agrária, né? Por exemplo, voltando para o tributário, Cordial, desculpa te interromper, mas teve uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão onde se chegou à decisão do 50%. O tributo não pode atingir mais 50% a tributação global, né? Chama de Hauptteilungsgrundsatz, tá? Por que isso? Porque lá tem uma previsão de proteção da propriedade na Constituição e no Código Civil tem uma previsão que diz a propriedade obriga. Então veja, e veja, foi feito, não é da época dos nazistas nem nada, é de 1909. Então veja, aqui adorei essa frase, a propriedade obriga. Ela obriga porque ela tem uma função social. Sim. Essa é a questão. A gente só formulou ela de uma maneira diferente. Sim. E eu diria, Arthur, eu não sei se no campo dos bens comuns, se eu teria uma proteção da propriedade absoluta e ela também não teria uma visão comunitária de propriedade. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Né? Sim, e vocês enxergam
vocês, tributaristas e do direito administrativo, quais são os limites, então, do poder de tributar, finalmente, né? Você só fala em Tem mais deveres, 5 né? horas aí. Não, eu não estou Vai falando longe. de deveres, não. Não, eu concordo com Não, vocês que o eu tributo acho que é sim, né? devido para a comunidade, para o bem comum, uma contribuição. Agora, o problema que eu vejo no Brasil é o excesso tributário, né? E até para dar exemplos também, né? Os americanos lá fizeram uma revolução por causa do aumento do imposto de chá, eu acho que passou para 15% imposto sobre chá, era uma coisa assim, né? E muito sangue jorrou e eles não pagaram mais aqueles 15%. E aqui nós estamos assim com um imposto sobre... Tem imposto sobre a renda, tem imposto sobre o trabalho, isso já vem tudo retido na tua folha de pagamento. Depois que o que sobrou, você vai pagar imposto sobre consumo e nem sei o que mais, porque, sabe, eu sou filósofo, não sou tributarista, né? Mas só esses que me cercam, assim, tão próximos, né? Que a gente vê saindo, esvaziando, já é o A gente suficiente. não precisa ir para os Estados Unidos, né? A nossa Revolução Farroupilha começa com um aumento e uma proibição de verdade. venda de chá. O quinto né? dos infernos A gente era a derrame. proporção que gerou uma comoção, e tanto que a expressão que está no vocabulário 20%, então. exatamente. O quinto dos infernos foi exatamente essa indignação. Mas, assim, falando sobre Chegando perto, justificação, 20 de setembro é uma boa lembrança isso aí, né? assim, dentro da nossa Constituição, então, concretizando um pouco mais o debate, não falamos de um sistema em abstração, falamos de um ordenamento jurídico concreto, que é a nossa Constituição de 88. Não parece a vocês, eu queria ouvir os colegas aqui, se não teríamos sim alguns ajustes, alguns acordos normativos que nos poderiam permitir afirmar que existe uma proteção a um projeto de vida individual, e que esse projeto de vida mínimo individual estaria protegido da tributação. Eu acho que isso aí pode ser, em termos na linguagem do Fines, é o que se chama de princípio de subsidiariedade, de certa forma, talvez seja um pouco diferente. Mas, tipo assim, dentro do que as menores células da sociedade podem fazer por si próprias, o Estado não deve substituir, deve deixar que elas façam por si. É E que o Estado ultrapassar isso, dizer que, não, eu não concordo com essa, me parece que daí abre flanco para autorizar, permitir qualquer nível de agressão. Qualquer nível de agressão. Se tu não tem o direito de reservar um mínimo de escolha individual, de projeto de vida individual, bom, então, Arthur, tu gosta de vinho, mas infelizmente a gente vai ter que tolher esse... Eu assim, vai ter que tomar de novo, JP né? de garrafão. O conceito, acho que é bem fácil de justificar, de que sempre há uma dimensão da esfera individual de cada um que o Estado não poderia adentrar. Eu acho que isso não só no tributário, mas em qualquer área do direito. O problema é como positivamente concretizar isso, né? Para dar um exemplo concreto de um tema de tributário, que é do imposto de renda sobre pensão alimentícia, né? Neste caso, a gente viu, né, o Supremo decidindo que a pensão alimentícia que é recebida por alguém que é divorciado, isso está dentro do escopo da subsistência mínima, daquela unidade familiar que se fragmentou, e que, portanto, não pode ser alvo de tributação pelo imposto de renda. E aí chegam alguns casos, né, a gente tem um em que a pessoa pode vir a ganhar, sei lá, 30, 40, 50 mil por mês. Sim. Pela lógica que foi definida, essa ideia, digamos, do mínimo vital que não poderia ser abrangido pela tributação, a gente tem valores que certamente estão no 0,01% da população brasileira. Então, a ideia em si, eu acho que ela não tem como ser afastada como verdadeira. Tem, sim. O problema é mensurar isso, e daí, de novo, né? Desculpem eu sendo aqui insistente no meu ponto inicial. A gente entra dentro dessa fase das explicações e das positivações. E, portanto, se o Supremo tomou essa decisão, eu posso discordar no plano da justificação. Eu entendo que não há razão para 50 mil reais não ser tributado pelo imposto de renda só pelo fato de ele ser uma pensão alimentícia. Mas já tem outros colegas que a gente conhece, né, professores da área tributária, dizem, não, mas imagina, a pessoa se acostumou com aquela vida, como é que pode agora se separar, divorciou, agora vai ter que tributar? Bom, pois é, a vida
esse sentido estanque, talvez, desse mínimo vital seja algo que a gente possa criticar, né? Porque se a gente for pensar em termos de macroeconomia, a própria vida das pessoas na sociedade oscila de acordo com o momento econômico. 10 anos atrás, talvez fosse mais fácil de fazer uma viagem, sei lá, internacional. Hoje não é mais tão fácil. Então, não tem como a gente estabelecer, em termos numéricos, quantitativos, de forma estanque, esse conceito. Mas o conceito em si, eu acho que, em relação a isso, a gente poderia consensualizar. Eu queria colocar um outro ponto, um outro limite, que é um limite concreto. Eu vou dizer assim, ó, eu concordo, os tributos são receitas desvinculadas, né, caem no caixa comum, mas e quando o Estado ou seus agentes começam a ter, assim, vamos dizer assim, é aquele negócio, cara, da França lá, da Revolução Francesa. O rei tá lá numa vida nababesca e a população passando fome, sabe? E aí ele diz assim, olha, o pessoal vai entrar aqui no castelo porque não tem mais pão para comer. E a rainha diz, olha, se não tem pão, comam brioches, sabe? Para que a revolução? Ou seja, os caras estão descolados da realidade, estão tributando de uma maneira excessiva, aí você vai me dizer, é para o bem comum, não existe vinculação entre o tributo, depois que caiu no caixa comum, é que nem pensão alimentícia, né? Depois que você paga, você não pode dizer, você tem que fazer isso e isso com a pensão alimentícia, para a mulher, inclusive, em relação ao filho, se ela tem a guarda, né? Você não tem como exigir uma prestação de contas daquilo, né? Mas eu acho que, em termos fáticos, isso acaba apresentando um limite também. Pelo menos te dá legitimidade para criticar, né? Tipo assim, se o aumento da carga tributária não existe uma justificativa específica, por exemplo, agora, tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Para reconstruir o Rio Grande do Sul, talvez sejam necessários recursos extraordinários, né? Tudo bem. Agora, se não tem uma coisa assim, isso não é um fato legitimador de uma contestação tributária? Quando você vê comitivas com 3 jatos indo para a Europa, do Poder Executivo, parando em hotéis caríssimos e esbanjando dinheiro público, né, em refeições. Quando você vê licitação do STF para aquisição de lagosta... Eu vou, sabe? só desculpa te interromper. Isso não é um negócio de pô, cara. Tem um caso interessante na Alemanha, voltando para a Alemanha, que era dos pacifistas que não queriam pagar o tributo porque a Alemanha estava gastando muito em despesas militares. Sim. E aí, então, eles usaram, a Constituição alemã tem uma previsão de direito de resistência, Widerstandsrecht, e eles usaram, então, como pacifistas, eles queriam um desconto no imposto de renda daquilo que o orçamento mandava para gastos em militares. E o tribunal tomou uma decisão bastante simplória, Leandro. Veja, talvez vá responder a tua pergunta de forma apenas indireta. A vida em comunidade pressupõe que a gente contribua para as despesas estatal, ponto. Se você não gosta da despesa estatal, você pode muito bem tentar mudá-las politicamente. Eu não estou justificando que todos esses assuntos que tu mencionou estão certos nem nada. Mas, veja, talvez as discussões aqui não sejam tanto de fundamentação do tributo, mas sim discussões orçamentárias, de políticas comezinhas. Sim, o direito né? financeiro, mas eu acho que chega um limite que isso acaba afetando os fundamentos. Se é para o bem comum, e você vê que é o caso da Revolução Francesa, se é para o bem comum, ou o nosso caso aqui que eu citei, né? Ou do caso do Charles, se é para o bem comum, e chega uma hora assim que a coisa está demais, entende? Aí diz assim, não, olha, diante da nossa carga tributária agora nós vamos aumentar de 27,5% o imposto de renda, alíquota máxima, para 50%. E isso vai repercutir em quê? No bem comum. O bem comum é o limitante também. Ele traça balizas, né? Vai repercutir que em vez de lagostas vão comer lagostas com caviar. O pessoal do STF, no orçamento deles. Entende? Isso reverte para o bem comum. O bem comum, de certa forma, também é um limitante. Entende? É a perspectiva, eu aceito. O tributo deve ser pago para o bem comum, aceito, inclusive, custear saúde universal, custear educação universal, e eu entendo como isso integra o bem comum, transporte,
segurança, são valores universais, sociais e comuns. Não adianta eu querer segurança só para mim, que não existe isso, né? Nem saúde só para mim, que não existe isso. A quarentena mostrou, né? Só eu não vou ter Covid. Mas, O veja, Brasil está com Covid. Isso não existe, eu né, vou te cara? interromper de novo, só para a gente voltar aqui, né, tentando responder. São problemas comuns. Quando a gente recebe um juiz do Tribunal Constitucional Federal Alemão, a gente vai servir arroz e feijão para ele? Então, de novo, só quero te dizer o seguinte, né? Eu acho que essas perguntas não dizem respeito à justificação, mas elas estão muito abaixo, e eu acho que elas nem de tributários são, elas são escolhas político-orçamentárias, que de alguma maneira financeiro. precisam de dinheiro, e aí a gente precisa discutir. A gente precisa de dinheiro para isso? Talvez a gente esteja errando na política orçamentária. Concordo, tá tudo ótimo. Mas a gente precisa de dinheiro? Sim, tá bom. E como é que a gente vai justificar que a gente precisa de dinheiro? Que eu acho que essa foi a pergunta inicial. A gente tem que cobrar, beleza. Pode cobrar simplesmente porque a Constituição diz que tem que cobrar, ou tem que cobrar porque a gente precisa atingir uma finalidade, ou tem que cobrar porque, enfim, é natural do ser humano que ele pague algo porque ele precisa abrir mão, sei lá, no Rousseau, eu abro mão de certa parcela da minha liberdade de propriedade para poder viver em comunidade. De novo, tudo isso, eu acho que as questões menores, elas são relevantes, muito relevantes, mas elas não são o enfoque do que a gente estava discutindo. Né? Isso aí, tá bem. Então, para fechar, eu gostaria de colocar... Arthur, você gostaria de deixar uma última palavra para o pessoal que está nos acompanhando? Poderia ser para essa Câmara, para aquela... Então, eu realmente, voltando aos pontos que a gente estabeleceu, eu acredito que a gente precisaria melhor discutir os fundamentos, né, da tributação, pensando, mais uma vez, em algumas finalidades que a gente precisa compartilhar, algumas regras de justiça que também deveriam ser tidas por comuns entre os diferentes atores da tributação, e a gente precisaria buscar também adequadas regras de cooperação. Lembro só, esse mesmo debate aqui eu tive ano passado, num evento da Receita Federal, e só para encerrar assim com uma constatação interessante, né? E a minha primeira fala lá foi: é injusto o contribuinte pagar menos tributo do que ele deve. Todos, só auditores da Receita, todos concordaram. E logo em seguida eu disse: é injusto a Receita cobrar 1 centavo além do devido. E aí, aí todo mundo já divergiu, né? Tu percebe então que há certos dissensos fundamentais no que diz respeito àquilo que é a justiça na tributação. Boa, gostei. Pedro, uma última palavra para encerrar o nosso debate. Eu acho, Leandro, que o debate sobre a justificação ou a fundamentação dos tributos, ela é das mais relevantes. Ela foi durante anos no Brasil esquecida. A gente tinha uma concepção normativista no direito tributário. E infelizmente, como mesmo a gente percebeu aqui, ela muitas vezes é contaminada por determinadas paixões políticas ou aquelas questões, digamos, mais diárias, né? E a gente esquece de discutir temas fundamentais, passa direto para o plano normativo e depois já cai mais um e passa direto para o gasto público. Eu não estou dizendo que elas não têm relação direta, mas às vezes elas se tornam muito mais discussões sobre o que fazer com o dinheiro arrecadado do que como ou deve o Estado arrecadar, como deve arrecadar e quanto deve arrecadar. Uma questão de orçamento ou de direito financeiro, exatamente. Isso. Ok. Ederson, uma última palavra para a gente encerrar. Bom, agradeço a oportunidade, é sempre um debate muito interessante pelo tema que a gente está tratando e pelos amigos que a gente teve a oportunidade aqui de dialogar e conversar. Obrigado, colegas, por essa oportunidade. Para finalizar, me parece que o debate ele é crucial. Eu acho que a provocação que o Arthur está fazendo no âmbito acadêmico é essencial que nós nos apropriemos dessa discussão, porque ela vai definir as próximas gerações. E me incomoda, especialmente no debate público que se está estabelecendo, a superação de certas conquistas. Isso me incomoda muito. Estabelecer, na fala de um político bastante conhecido, de que nós temos que devolver para o Estado. Mas devolver o quê? A gente está falando aqui exatamente, esse é o cerne do debate. Eu tenho o dever fundamental de pagar tributos a despeito de qualquer outra consideração. Mas está calcado em qual norma fundamental esse dever? Parece que ele está pendurado no ar, esse dever fundamental. Essas assunções que estão sendo feitas pela academia me incomodam. Eu acho que a gente precisa debater com profundidade isso. E fica para uma próxima
oportunidade. Perfeito. Senhores, agradeço a presença destes 3 grandes professores. Adorei o debate, porque ficou bem, assim, vários pontos de vista, né? O empreendedor, o pessoal que faz palestra para a Receita Federal também, e o pessoal do direito administrativo. Então, achei riquíssimo esses pontos de vista divergentes. Eu, particularmente, também tenho minhas posições, mas, como os professores disseram, fica para um próximo debate. Muito obrigado por acompanhar até aqui e comente você o que acha da carga tributária aqui no Brasil nos dias de hoje. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.